Não precisa, pode Aí, galerinha, ó, adorei ver o pessoal discutindo as questõezinhas. Eu não vou resolver essas últimas duas ainda, porque tem gente que ainda está trabalhando nelas. Não se esqueçam que não é competição de Fórmula 1, não é velocidade, o que importa é a qualidade, é entender o que está fazendo. Então, às vezes, o aluno fez em 10 minutos e até acertou. Talvez o cara que vai fazer em meia hora, de repente até pelo caminho mais longo, pode absorver a questão melhor, de uma forma diferente. Por isso que eu não gosto de sangria desatada aqui, sair resolvendo antes de vocês pensarem um pouco no assunto. Eu quero resolver as duas primeiras, porque a primeira ali tem uma pegadinha que vale a pena prestar atenção. Agora as outras precisam de um pouco mais de tempo. Então, ó, página 8, corrigindo os exercícios da aula anterior. Exercício 0211. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escalar média de 40 por hora. Ó, saiu daqui, chegou ali e ele foi com velocidade de 40 km horários. E depois volta pelo mesmo trecho, aqui tá a sacanagemzinha, ele volta para a posição original com uma velocidade média de 60 km horários. Sua velocidade média no trecho de ida e volta foi de... Se ele tivesse colocado a palavra sua velocidade escalar média, a gente poderia fazer através da ideia de distância percorrida sobre o tempo. Aí teria toda aquela conta que eu exemplifiquei para vocês. Mas nesse caso, já que a velocidade escalar é o deslocamento escalar, desculpa, já que a velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Só que se ele foi e voltou, o vetor que sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada é um vetor nulo. É por isso que o cálculo fica 0 dividido por ΔT. Eu sei que o ΔT não vai ser 0. E quando eu divido 0 por um número diferente de 0, a resposta é 0. Então era uma pegadinha. Por isso que eu falei, se está fazendo conta, volta atrás que é uma pegadinha. Para ajudar a galera a tentar enxergar que não tinha conta para fazer. Então, letra B. Deixa eu ver se a 0215 também tinha pegadinha. Cuidado, hein? A 0215 já é na página 9. Depois eu vou conferir se as páginas da apostila mudaram em relação ao ano passado. Aparentemente sim. Porque se não tivesse mudado ia ser glorioso, que eu tenho quilos desse exercício já resolvido lá no canal, entendeu? Inclusive esse de cima aqui, a 218, eu resolvi no passado, certo? Só que eu não sei se ela está com a mesma numeração, que às vezes eu botava no site lá pela numeração, né? Página tal, exercício tal. Se mudou a numeração, tu não vai conseguir achar a questão em relação aos vídeos do ano passado. Vou fazer essa verificação para vocês. Vamos ver. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora. Observa que o exemplo que eu fiz para vocês não falava o tempo que ele deslocou, né? Falava a distância, deslocou um X e depois deslocou metade. Então é um pouquinho diferente o raciocínio. Mas vamos fazer um desenhozinho. Olha o meu carro clássico. Ele se deslocou 1 hora, ΔT igual a 1 hora, vou chamar de ΔT1, com velocidade de 60 km por hora. V1 igual a 60 km por hora. Primeiro trecho, então, o carro fez isso. Trecho 1. Depois, a seguir por mais meia hora, opa, então aí depois teve um outro trecho que ele fez, vou chamar de trecho 2. Nesse segundo trecho, ele gastou meia hora, ΔT2, meia hora. Se quiser colocar 1 sobre 2, amante das frações, não tem problema. Com velocidade constante, V2 de 42 km horários. Aqui foi V1 igual a 60. Misturar. A velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de 1 hora e 30 minutos foi de... E o safado ainda pede em metros por segundo. Tu pode transformar em metros por segundo já? Alguém lembra como é que transforma? Divide por 3,6 ou deixar para o final. Eu vou arriscar no final. Eu acho que vai ser mais gostoso. Velocidade média é... o ΔS total dividido pelo ΔT total. Velocidade média é igual. O tempo ele já me disse, né, que é 1 hora e meia, só que eu vou escrever 1,5.
Cuidado, hein? Como o Sacana escreveu 1 hora e 30 minutos, é muito normal o cara ir lá e colocar 1,3. Né? Sem querer, o cara vai lá e... Então cuidado, é 1,5 hora. O que está faltando então? O que está faltando para fazer a conta ali? Eu quero a velocidade, né? O que está faltando? O ΔS, né? A distância, né? Concordam comigo? Como é que eu vou calcular a distância no trecho 1? Velocidade é distância sobre o tempo. É claro que não precisaria, né? Mas só para ficar bonitinho, ó, 60 é igual a ΔS sobre 1. Está dividindo, passa... Então quer dizer que no primeiro momento ele andou 60 km. Claro, né? 100 km por hora, 1 hora. Quanto que ele andou no segundo trecho? 21 km. Eu gosto sempre de fazer no começo aqui bem bonitinho, para que todos consigam perceber. Está dividindo, passou? Multiplicando. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por isso que o amigo acertou ao falar 21 km. Se no primeiro trecho o cara andou 60 km e no segundo trecho ele andou 21 km, ao todo ele andou... Isso é só somar 60 com 21, 81 km. Agora é só fazer a divisão e depois converter. 81 km, 81 dividido por 1,5. Como é que divide mesmo? Iguala as casas, elimina a vírgula. Igualei as casas, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Eliminei a vírgula. 81, 15 vai dar 5. 5 vezes 5, 25 vai 2, 5, 6, 7. Sobra 6, abaixo 0. 4 vezes 15, 60, sobrou 0. Deu uma velocidade média de 54 km por hora. Mas o cara quer em metros por... Ainda tem que dividir por 3,6. Aí a gente faz 54 dividido por 3,6. Iguala as casas. Elimina a vírgula. 1, 36. 8. 18, abaixo 0. 5. 5 vezes 6, 30. 15, 16, 17, 18. 15 metros por segundo. Essa foi bem similar à que eu fiz de exemplo, só que ele fornecia os tempos e não as distâncias. Na que eu exemplifiquei, fornecia as distâncias e não o tempo, mas a maneira de proceder é muito similar. Seria interessante então a galera dar uma riscadinha na 2.19 e na 2.20, para que de repente amanhã a gente tenha aula, não tem? No iniciozinho da aula de amanhã, de repente eu mato essas duas. Mas eu tenho que agora falar um pouquinho de aceleração com vocês. Tenho que dar uma faladinha de aceleração. Então, bacana. Essa é a nossa terceira aula do ano, né? Certo? Ontem teve uma, hoje já teve uma. Essa é a terceira aula do ano, né? Estamos indo para a terceira aula da apostila. Certo? É aquilo que eu te falei. No início dá para fazer assim. Às vezes, se a aula for muito encrenca, eu até posso ficar 2 aulas naquela... começo de ano, mas vai chegar uma hora que a gente de repente em uma aula vai passar por 2 capítulos da apostila, só pra gente se acostumando aí. Galera, não se atrasa com esses exercícios, meu querido.